Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Desbravando HQs BR. Eu sou Vinícius Barreiros e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Dusk Maiden. Mas, antes de seguirmos adiante, eu preciso pedir para vocês darem uma força pro canal, né? E você pode fazer isso através do like, através do comentário, que é muito importante para engajar no vídeo, né? Pode comentar qualquer coisa, mas, né, de preferência, fale algo a respeito da obra aí, caso você já tenha lido The Dusk Maiden, né? Tem suas opiniões e afins, ou se interessou pela leitura, né? Deixa um comentário aí para engajar no vídeo. E também peço que você se inscreva para dar uma força aqui no canal, já que estamos no começo dessa jornada aqui comentando quadrinhos brasileiros. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então hoje falaremos de Dusk Maiden, uma das obras aí do autor Ricardo Mango. O cara é uma máquina de fazer quadrinhos, inclusive, né? Pra quem não sabe, ele está publicando uma revista onde ele compila 3 obras que ele está produzindo de forma simultânea, né? Seria o Dusk Maiden, o Monster Odyssey e o Smells Like Shonen Spirit. Eu ainda não li esses outros dois, né? No caso, o Monster Odyssey até li a versão webcomic antiga, mas parece que ela está diferente, né? Que ela foi alterada de alguma forma ali, não só o formato, mas eu acho que a história bem pareceu diferente, pelo menos. Mas faz tempo que eu li o Monster Odyssey. Então, eventualmente, eu posso até conferir eles também, trazer aqui pro canal, mas por hora vamos focar na Dusk Maiden. Eu até fiz um vídeo onde eu comentei sobre várias obras que seria da galera do Mamba Beat, mas é um pouco complicado falar de tanta coisa num vídeo só, né? Você acaba tendo que falar pouco para não esticar muito a duração do vídeo, né? Já que você tem que abordar várias obras. Então vamos focar numa obra por vez que é mais adequado para fazer um conteúdo bacana ali e, enfim, você gasta o tempo que você quiser com uma coisa só, né? Um assunto só. E na trama da obra a gente acompanha a Dusk, né? Que seria essa caçadora aí ungida, que ela tá atrás do demônio rei, que seria essa figura que representa o mal supremo aí no universo da obra, onde no caso ele já foi derrotado anteriormente, mas ele sempre ressurge, ele renasce, né? E no caso isso já aconteceu, na figura de um bebê. No entanto, ela falhou em derrotar ele no momento anterior e agora ela segue adiante com essa missão, né, de fato cumprir essa tarefa, uma vez que parece que talvez ela seja a única pessoa capaz de fazer isso, ou pelo menos a única pessoa diretamente envolvida, tentando, né? E tal caçada leva ela de volta às ruínas de Veracruz, que seria seu lar, né, mas que agora está, obviamente, como comentei, em ruínas, né? É apenas a sombra do que foi um grande reino um dia. Então acompanhamos através dos capítulos essa espécie de odisseia solitária dessa guerreira, né, em busca do demônio rei. E eu tomei ciência dessa obra, Dusk Maiden, através de uma postagem do narrador, que seria o editor da obra, né? Ele já trabalhou em conjunto com o Ricardo Mango em outra ocasião também, se eu muito não me engano, no próprio Monster Odyssey, no caso original, nesse novo eu não sei dizer. E quando eu fui ler nessa época, né, que tinha apenas o primeiro capítulo, eu me deparei com algo muito curioso, porque a obra claramente referencia os games da From Software, né, os Souls, mais especificamente Elden Ring. Então não só é uma Dark Fantasy, como ele também é uma Dark Fantasy inspirada nessa série de jogos que eu gosto bastante. Então foi curioso, desde a forma que ele apresenta os locais novos, né, com uma espécie de legenda ali, num formato específico, que você bate o olho, você lembra, né, das telas do jogo conforme você chega num lugar que você não tinha explorado, né, aparecendo o seu nome ali na tela. Tem linguagens e elementos ali que são muito claros, referenciando, e isso pode ser bacana, desde que bem dosado, vamos colocar assim. Porque eu pessoalmente tenho uma questão com referências, né? No caso, eu acho um pouco negativo quando o autor transpira demais as suas referências na sua obra, né? Porque assim, todo mundo é influenciado por alguma coisa, não tem jeito, faz parte, né? O mundo é um todo, né? Nós fazemos parte desse todo, então as coisas que acontecem ao redor afetam a gente acaba reproduzindo em alguma escala, mas existe a reprodução objetiva, direta, né? Que eu acho negativa, e isso acaba acontecendo bastante, inclusive, no meio dos quadrinhos independentes. Eu quero falar mais sobre isso em outras ocasiões que eu trouxer outras obras, né? E existe aquela influência, aquela inspiração mais sutil, onde você consome a coisa deixa uma marca em você e você inconscientemente traz ela de volta quando você vai criar alguma coisa também. Então eu acho bacana essa rota. Eu diria que o Dusk Maiden fica no meio do caminho. Tem horas que ele, claramente, ele é inspirado, mas ele tá fazendo a parada dele. E tem hora que ele faz umas referências muito diretas que aí eu acho que são menos legais, como por exemplo no capítulo 5 ou 6, me falha agora, né, que a obra tá com 6 capítulos inclusive até então, né? Tem uma cena lá que o personagem aparece, a Pombagira, inclusive o design é bem legal, né? Afinal, nesse canal gostamos de waifus, né? Então, aprovado. E ela usa uma habilidade, uma espécie de explosão, né? E ela é manifestada através de uma flor que vai se abrindo e, puta, isso é muito, mas muito parecido com o ataque da Malenia, que é uma flor lá da podridão escarlate, ela me fala agora o nome em si da natureza do ataque dela, né? Isso é muito parecido. Tem outra cena também que, após essa questão aí da conflito, desse embate aí rápido com a Pombagira, ela solicita, né, o suporte de uma criatura para ela escapar dali, no caso um corvo. E a forma como ele chega é cagado e cuspido a fuga do protagonista do Dark Souls 1, né, o Chosen Undead lá, para escapar do asilo dos Undeads, né? Então vem um corvo assim que
não só aparece, ele monta e leva ele, não, o Corvo vem e agarra ele numa cena muito específica, muito marcante e, porra, tem uma página que é exatamente isso, tá ligado? Então tem referências que eu acho que são um pouco excessivas, né? É o fim do mundo? Não, muito do público não se importa, isso é uma questão pessoal criativa minha, eu acho que tem que dosar. Então acho que ele estava dosando melhor no começo e depois ele começou, talvez, ir demais, né? Outro exemplo aqui que eu lembrei agora, inclusive o irmão da Dusk que aparece no outro capítulo, pô, a pose do cara é o Artorias, né? E eu sei, o Dark Souls também faz um pouco disso. Você olha o próprio Artorias, ele parece muito uma referência a Berserker, no caso, o Guts com a Berserker Arm e tudo mais, a pose dele e afins. E eu também não sou o maior fã desse aspecto. Por mais que as coisas da FromSoft ainda tenham muita personalidade, muita uma voz própria, né? Ainda assim, sempre que isso acontece, eu confesso que eu fico... dá com calma. Não tem jeito, pra mim tem que ir com cuidado. Em termos da trama até então, né, com esses 6 capítulos que a obra tem publicada, não temos tanta coisa acontecendo ainda, né? A obra está mais trabalhando um pouco o personagem, preparando o solo para coisas maiores, né? Então, por exemplo, basicamente estamos acompanhando, né, a Dusk, essa caçada pelo Rei Demônio que ela falhou em matar anteriormente, né? Ela teve acesso, né? No caso, a obra começa com uma cena de quando ela tinha ele em suas mãos, né? Poderia já terminar essa questão toda derrotando ele, matando, né, o bebê que reencarnou, mas ela é impedida por outro personagem que apareceu agora no último capítulo, um personagem de uma natureza mais, talvez, religiosa, mais clérigo, né, algo assim. Ele impede ela por conta que ele pensa que talvez por ele ser um bebê, ele ainda tenha salvação, né, mas se tratando da natureza do personagem, a gente sabe que não é o caso, né. Por conta disso, ela acaba perdendo a chance de matar ele ali, né? E o que gera a trama que a gente está acompanhando na obra. Inclusive, aqui é o Vinícius Editor, né? Fazendo uma breve interseção para comentar um aspecto, né? Que seria essa parada do Rei Demônio. Isso é um trope muito recorrente na última, sei lá, década, ou talvez um pouco mais, falando de mangás e animes, de que o antagonista seria esse Rei Demônio, essa criatura, personificando o próprio mal e tudo mais, e temos que derrotar ele para salvar a Terra e afins, né? Eu acredito que ele tem colocado esse elemento na obra porque, mais uma vez, é um marcador recorrente em coisas que se tornam populares. Não é necessariamente algo que vai garantir sucesso, mas é um elemento recorrente, né? Então, do ponto de vista de produto, talvez ele tenha ido por essa rota por conta disso. Pessoalmente, eu acho um pouco batido, mas clichês não são ruins intrinsecamente, né? É apenas uma ideia recorrente que é usada e, bom, se ela está sendo usada recorrentemente é porque ela funcionou o suficiente, vamos colocar assim. Então, desde que a execução seja boa, não é o fim do mundo usar um clichê como esse aí, que é muito recorrente, mais uma vez, como eu já comentei. Então, ao longo dos capítulos, a obra vai transitando entre o passado e o presente. Assim, ele faz um pouco de exposição sobre momentos marcantes da vida da Dusk. Não necessariamente a gente vê toda a vida dela, mas pelo menos as partes que talvez construíram o que ela é agora, né? Desde o fato que ela não tem um braço, por exemplo, né? Então a gente vê como que isso aconteceu, onde ela teve contato com coisas específicas, como por exemplo, quando ela enfrenta lá uma espécie de lobo demoníaco, né? E aí ela, em meio à batalha, parte ele ao meio e vê que de dentro dele tá saindo uma espécie de fogo, um magma, né? E ela já viu isso antes, que é o fogo demoníaco, uma parada assim, né? Que o próprio demônio rei emitia esse poder. Então você vai tendo alguns elementinhos assim do presente, né? Que vão linkando com coisas do passado para justificar os flashbacks, né? Então é uma narrativa interessante de acompanhar. O texto também é muito bom, né? Os diálogos no geral funcionam bem. Os personagens se comunicam de forma adequada para o contexto, para a vibe da obra, né? Eles não estão com maneirismos contemporâneos na sua fala, isso é uma coisa importante e que às vezes a galera só ignora, sei lá. Acho muito importante quando você dá essa voz contextualizada para o personagem, sabe? E sendo uma obra inspirada em Souls, né, obviamente nós temos as batalhas, afinal não carrega uma espada na cinta à toa, né? E nesse aspecto talvez o Mango, vamos colocar assim, ele não seja o maior desenho de batalhas. Acho que todas as batalhas que aconteceram até então, elas são decentes e fazem seu papel narrativo bem, né? Mas em termos de coreografia, ou seja, uma sequência de eventos que constrói, né, a batalha. Eu gosto de pensar em lutas como se fossem uma coreografia de dança, né? Então você tem movimentos específicos, um ritmo, começo, meio e fim. Então, nessa ótica, talvez as batalhas não se saiam tão bem, mas não é que seja ruim ou mal elaborado, como eu comentei. É mais sucinto, é mais direto, né? Então é como se fosse mais um elemento dentre uma grande coisa do que dar uma ênfase tão particular para tais momentos, né? Pode ser que eventualmente, né, uma batalha mais importante acaba acontecendo isso, e eu acredito que até será o caso, né? Mas por hora as batalhas têm sido mais pequenos enfrentamentos pontuais de forma bem direta, né? Poucos quadros resolvem um conflito. E partindo disso eu quero falar um pouco da arte, porque é aí que mora uma coisa bem curiosa que justifica também a capacidade do Mango, né, enquanto um autor, de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Porque o cara trabalha integralmente com ilustração, né? Tem lá seus trabalhos e tudo mais, de freelance, mas ele também mantém 3 obras de forma simultânea, né? Que é uma coisa super absurda. Vai um mês quase para fazer um capítulo do Eu Tenho Você, que seria minha obra de terror aí que eu tenho publicado desde o fim do ano, né? Mais ou menos aí uns 20 dias de trabalho direto, assim,
para fazer, né? Agora com o Dino and Dust, eu acho que talvez eu consiga fazer um fluxo de trabalho mais rápido se eu fizer, né, no tradicional e depois só finalizar no PC, né? Mas ainda assim, poxa, eu não consigo me ver fazendo 3 capítulos no mês de obras distintas aí, sabe? Meu Deus do céu. E é legal que observando a arte dele você consegue compreender como que ele chegou nesse resultado, né? Porque assim, eu gosto da arte dele, eu acho ela bem legal, bem expressiva, só que você vê que é uma arte que ela é menos, como é que eu posso colocar? Perfeccionista, talvez, né? O foco dele é muito mais em composição e design que necessariamente em acabamento, sabe? Então as linhas dele não são as linhas mais precisas, nem sempre as formas do corpo estão tão bem salientadas, né? Um pouco mais rabiscado aqui ou ali. E mais uma vez, eu gosto bastante, acho bem legal. Acho que o resultado final é bem agradável de se observar. Mas ao mesmo tempo é justamente isso que viabiliza com que ele produza tanto em tão pouco tempo, né? Se você tem uma arte que você fica polindo menos, naturalmente você gasta menos tempo por página. Que inclusive é a batalha pessoal que eu tenho tido recentemente, né? De encontrar um meio termo ali para trabalhar mais rápido. Porque quadrinho é puxado, bicho. É cansativo, é repetitivo, né? Então tudo que você encontrar para otimizar sem que você comprometa demais a qualidade da sua página final, né? Vale a pena fazer. Então é legal como ele encontrou essa balança, né? Ele tem ilustrações legais, bons designs, boas poses, boa composição, né? Ele sabe contar bem a história, mas ele não fica se matando excessivamente na ilustração. Obviamente existem páginas e páginas, né? Alguns momentos demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de detalhe de fato, mas no grosso dá pra você fazer um trabalho mais sucinto ali, com menos detalhes, mais foco na silhueta e por aí vai. E tem outro aspecto que eu acho bem interessante da concepção da obra, que seria a protagonista, mais especificamente a Dusk, né? Inclusive, eu fiz uma ilustração dela aqui, né? Eu quero fazer essa brincadeira de fazer uma fanart de algum personagem aí da obra que eu estiver trazendo aqui pro canal, né? Tive essa ideia nesse meio tempo, né? Após o vídeo do Mambra Beat. Então, desse ponto em diante, eu quero, toda vez que eu trazer alguma obra de algum autor aí, né? Fazer uma ilustração, como, por assim dizer, presente ou uma espécie de apreciação, né? Ao trabalho desse outro artista aí do meio dos quadrinhos independentes, né? Então eu fiz a ilustração aqui da Dusk e partindo disso eu quero comentar um pouco sobre o design dela, que eu acho interessante, porque ela tem um elemento que eu acho bem legal, que seria a omissão de sua face através de um elemento como um elmo, né, que seria o caso dela. Eu acho isso bem legal porque você traz um mistério pro personagem, você cria um elemento de atração extra, né, que seria como é que será que é o rosto do protagonista? Você fica imaginando, pensando acerca disso, né? E isso gera um efeito bem legal no público, né? As pessoas ficam antecipando quando finalmente veremos o rosto dela e tudo mais. No entanto, nisso eu diria que o manga acabou dando uma escorregada, pelo menos a meu ver, a minha perspectiva, de ter mostrado o rosto dela tão cedo, né? Porque em apenas 6 capítulos nós já temos o face reveal dela, né? Onde é mostrado ali no final do capítulo 6 o seu rosto e... Puta, cara, eu acho que dava pra ter cozinhado mais. E um detalhe muito importante que eu acabei não comentando, a Dusk Maiden, ela ganhou, né? O Silver Award lá no Manga Plus Creators, né, que é um site de publicação de quadrinhos digital, feito lá pela galera do Japão, no caso, né? Me fala agora se é Shueisha, enfim, eu não fico tão antenado nessas questões, né? Então não lembro particularmente os nomes, mas qualquer coisa eu boto na tela aqui, né? Então seria um site que é publicação gratuita, qualquer pessoa pode publicar, desde que esteja em inglês ou, se não me engano, espanhol. Caso você seja bem classificado, você pode sair do Plus Creators e ir para o Plus tradicional, né? Então a sua obra vai ficar ao lado de outras obras conceituadas aí da indústria japonesa de mangás. E no caso o Mango ganhou com Dusk Maiden, né, cara? Então, muito parabéns pra ele aí. Ele tá, de certa forma, criando aí uma ponte bacana, mostrando que existe um futuro também pra fora, caso o artista queira buscar, né? Se ele tiver um trabalho expressivo e tudo mais, ele pode tentar a sorte e pode conseguir coisas, isso é bem legal, né? Então, sucesso aí, espero que a obra vá mais longe, né? Mas, por exemplo, puxando essa questão do Japão, né? Conforme eles ganharam, eles receberam feedback de editores e até o narrador, se não me engano, fez um tweet sobre isso, né? Se eu muito não me engano, ele falava que ele achou que demorou demais pra mostrar o rosto do personagem, algo assim. E é bizarro porque eu acho exato o inverso. Nessas horas, se você vê que, em última análise, a opinião do editor é a opinião do editor. É só isso. Ele tem mais o consumidor, ele tem suas expectativas e perspectivas, né? Mas, por exemplo, eu acho justamente o inverso. Eu acho que o rosto da Dusk não deveria aparecer, ou talvez se fosse aparecer nos 45 do segundo tempo, sabe? No finalzinho da obra, de repente, você vê o rosto dela no final, no clímax. Ou quem sabe, ela só deixa o elmo no chão no final e, enfim, você vê de costa ou algo assim, sabe? O ponto é, eu acho que tem personagem que você não tem que ver o rosto mesmo, sabe? Eu acho que é legal esse aspecto místico que se cria ao redor dessa figura que não tem o rosto exposto, né? Enfim, eu gosto bastante desse elemento, mas no caso do Dusk Maiden ele já deixou um pouco de lado. É claro que eu presumo que a personagem não vai ficar toda hora agora aparecendo sem elmo. Pelo menos eu quero acreditar, que se for o caso vai ser um pouco triste. E é basicamente isso. Se você ainda não leu Dusk Maiden, recomendo você fazer a leitura. Você encontra tanto na Flip Through, através da revista que compila, né,
as obras aí, as 3 obras que ele está publicando. Eu vou deixar link aí para você acessar facilmente. Ou você também pode ler de forma individual, em inglês, no caso, né? Na plataforma do Manga Plus Creators, né? Então vou deixar link tanto para a versão em português quanto para a versão aí em inglês, caso você queira ler assim, né? E aproveitando que estamos no espaço de divulgações, também leia meus quadrinhos, né? Você pode ler tanto Eu Tenho Você, que é meu quadrinho de terror, quanto o Darien Dust, que é meu quadrinho de aventura, de batalha, de shonen, né? Misturando dinossauros e Velho Oeste. Então também vai estar o link aí no comentário fixado. Então, boa leitura. Opções não faltam, né? Então é basicamente isso. Até o próximo vídeo.